ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Na aula anterior, nós começamos a estudar o período teocrático, a teocracia, o governo de Deus, Deus governando Israel, as tribos de Israel. 7º livro da Bíblia. Está lembrado dos livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Neste período, ainda nós vamos encontrar aqui na região os inimigos de Israel. Eles não derrotaram todos os inimigos. E eles adotaram a política de escravizar os inimigos. E começaram a relaxar, a viver uma vida folgada, a sair da presença do Senhor. Desta forma, os inimigos foram o quê? Se fortalecendo. E um outro detalhe, os inimigos eram idólatras. E eles começaram a achar interessante aquele tipo de culto. Eles praticavam a sagrada, entre aspas, sagrada prostituição. O ritual, eram idólatras, até sacrifício de crianças. Eles praticavam em seus cultos. E os israelitas, as tribos foram se envolvendo com estas práticas. Desta forma, o inimigo foi ficando forte e começavam a oprimir o povo de Israel. Exemplo, os moabitas. Os moabitas oprimiram os israelitas durante 18 anos. 18 anos, só para que você tenha uma ideia, durante 18 anos oprimindo. Aí o povo começava o quê? A buscar a Deus. Numa opressão do inimigo, 18 anos, buscar a Deus. E Deus ouvia a oração do povo e levantava um libertador, levantava um juiz. Por exemplo, neste caso dos moabitas, que estavam unidos também com os amalequitas, amonitas contra Israel, Deus levantou o juiz Eude. Já viu falar do juiz Eude, o juiz que era canhoto? E durante 80 anos, Eude governou. Ficou então como juiz da região. Mas depois, em uma outra região, vinha um outro opressor. O povo saía da presença de Deus e Deus então permitia que o povo fosse oprimido. Por exemplo, os cananeus, durante 20 anos, o povo desta região foi oprimido pelos cananeus. Aí o povo, na opressão, buscava a Deus, pedia a misericórdia de Deus, Deus levantava um libertador. Nesse caso, uma libertadora, a juíza Débora. Já viu falar de Débora? E ela ficou conduzindo, ficou aqui julgando como juíza na região durante 40 anos. Venceu os inimigos e ficou, então, como juíza. Da mesma forma, Eude. Vamos ver aqui os amonitas. Durante 18 anos, o povo foi oprimido aqui nessa região pelos amonitas. E o povo, sendo oprimido, buscava a Deus, Deus levantava um libertador. Nesse caso aqui, Deus levantou Jefité. Já viu falar do juiz Jefté? E ele ficou durante 6 anos conduzindo, julgando o povo. Olha um interessante aqui, os filisteus. Os filisteus oprimiram Israel durante 40 anos. Durante 40 anos. E o povo, na opressão, buscava a Deus, Deus levantava um libertador. Nesse caso aqui, um muito conhecido, Sansão. Já viu falar da história de Sansão? Durante 20 anos, ele ficou então julgando. Então veja, se nós somarmos todos os juízes, eu citei só alguns aqui, mas se nós pegarmos o livro de Juízes, lá tem todo o período de opressão e o período de libertação. E nós somarmos tudo, nós vamos chegar a mais ou menos 400 anos. Só que o período não comporta 400 anos. E o que nós concluímos?
que temos juízes contemporâneos. Enquanto um estava julgando no sul, outro julgava no norte. Enquanto um estava no oeste, outro no leste. Desta forma, nós aprendemos que neste período, Deus levanta juízes. E nós vamos encontrar um contemporâneo do outro. Na próxima aula, nós já vamos aprender sobre o juiz de transição. Sabe quem foi o juiz de transição? Que saiu deste período para a monarquia israelita? Eu vou falar, só que não é hoje não. Na próxima aula.